E aí, pessoal, beleza? Então, dando sequência aí para os nossos vídeos sobre frações, lembrando que isso aqui é uma playlist, então caso você tenha caído aqui direto nesse vídeo e quiser assistir desde o começo, eu vou deixar o link na descrição aqui da playlist inteira, então para você poder assistir desde o primeiro vídeo, beleza? E aí a gente vai falar nesse vídeo aqui sobre simplificações, né? Então, como simplificar uma fração, o que significa simplificar e por aí vai, tá? Eu vou pedir para vocês assistirem o vídeo inteiro, tá? Talvez tenha informações aqui que vocês não conheçam, às vezes você até acha que sabe mexer, mas talvez eu consiga falar alguma coisinha diferente. Todos os meus vídeos eu tento sempre colocar alguma coisa interessante que talvez as pessoas nunca tenham ouvido falar ou alguma coisa assim, tá? Então sempre assiste até o final. E antes da gente começar, não esquece lá, segue o canal, ativa as notificações, tá? E também curte o vídeo aí para poder divulgar para mais gente, né? Para mais pessoas poderem ter acesso ao canal e me ajudar aí, beleza? Então vamos dar sequência aqui. Para a gente falar de simplificação de frações, o que eu quero explicar para vocês? Que existem frações que elas são equivalentes, né? Então, o que é uma fração equivalente? Vou dar o exemplo aqui para vocês na prática, né? Do que é isso. Então, por exemplo, eu tenho 3 pizzas aí e vou dividir elas de formas diferentes. Essa pizza aqui da esquerda eu vou dividir na metade, tá? Então, o que a gente já aprendeu? Que cada lado aqui vai valer meio, né? Então, eu tenho meia pizza de um lado, meia pizza do outro. Essa outra pizza aqui, ó, eu vou dividir em 4 pedaços. Então, cada pedacinho aqui vai ter 1/4, certo? Todo mundo já deve estar sabendo disso, né? Se não está sabendo, vai lá para o primeiro vídeo que eu já expliquei, né? E essa outra pizza aqui, ó, eu vou dividir em 6 partes, tá? Ixi, ficou feio. Pera aí. Aqui e aqui. Vamos dizer que tá igual, tá? Não tá muito bonitinho, mas o importante é a gente imaginar que as 6 partes são iguais. Então, se eu dividir em 6 partes iguais, né? Vamos fingir que são iguais. Cada pedacinho aqui, ó, vale 1/6, certo? Porque é um pedaço de 6, né? Então, vamos pensar no seguinte, gente. Acompanha comigo o raciocínio. Vamos dizer que eu pegue, então, cada pedaço é meio, eu tô pegando um pedaço aqui, ó. Deixa eu pintar de azul. Tô pegando metade dessa pizza. Então, quanto que eu peguei dessa pizza? Meio. Certo? Agora vamos pegar a pizza essa outra pizza aqui que eu dividi em 4 pedaços. Eu vou pegar 2 desses pedaços. Ó, vou pegar esse pedaço e mais esse. Pensando que ela está dividida em 4 pedaços, quanto que eu peguei dela? 2/4, né? 1/4 mais 1/4. Peguei 2/4 da pizza. Né? Então, a primeira eu peguei meio, né? Porque eu dividi a pizza em 2 e peguei uma metade. A segunda pizza eu dividi a pizza em 4 e peguei 2 pedaços dessa pizza, né? Ó, então eu dividi em 4 o número de baixo e o número de cima, quantos pedaços dessa pizza eu peguei? 2. E a terceira, eu vou pegar 3 pedaços, ó. Vou pegar 3 pedaços de 1/6 cada um. Então eu vou pegar 3 de 6 pedaços, certo? Mas agora presta atenção no desenho da pizza. Nessa primeira pizza, olha quanto que eu peguei que está pintado em azul. Na segunda pizza, olha quanto que eu peguei que está pintado em azul. E olha na terceira pizza, quanto que eu peguei que também está pintado de azul. Não é a mesma quantidade? Todas não são metade da pizza, né? Se a gente for falar assim. Então significa que essas 3 frações são equivalentes, né? Todas as 3 frações, elas estão falando da mesma quantidade de pizza. Então, para a gente não ter várias frações que falam da mesma quantidade, a gente consegue transformar todas essas frações numa única fração, no caso, meio, né? A gente vai simplificar ela, por exemplo, para falar que a pizza vale meio. Ou, por exemplo, se eu quisesse também, eu poderia pegar essa minha pizza aqui, a da esquerda, que ela está dividida em 2 pedaços. Se eu dividir ela em 6 pedaços, ela também vai ser 3/6, né? Então, tanto faz. Esses 3 pedaços aqui, agora que eu dividi ela em 6, ele também vai valer, né? 1/2 e 3/6. Vai ser a mesma coisa, né? Os dois números são iguais, tá bom? Então, o que eu quero dizer para vocês aqui com isso? Que eu quero falar que meio é igual a 2/4, que é igual, exatamente igual, a 3/6, beleza? Então, esses números são idênticos. Meio, 2/4 e 3/6 é a mesma coisa, é a mesma quantidade, tá? E aí eu posso transformar um no outro, né? Então, por exemplo, vamos dizer que eu queira transformar meio em 2/4. O que eu preciso fazer? Se eu fizer 2 vezes 2, não vai dar 4?
Se eu fizer 1 vezes 2, não dá 2? Então, ó, 2 vezes 2 vai dar 4. 1 vezes 2 vai dar 2. A mesma coisa aqui, ó, se eu fizer 2 vezes 3, vai dar 6. Se eu fizer 1 vezes 3, vai dar 3, certo? Então, é só multiplicar os dois números, tanto de cima pelo de baixo, pelo mesmo número, que eu chego na próxima. E fazer o contrário também é verdadeiro. Então, por exemplo, se eu quiser transformar o 3 no 1, eu faço 3 dividido por 3, vai dar 1. E 6 dividido por 3 vai dar 2, certo? E a mesma coisa aqui, ó. 4, ou 2 vezes 2 vai dar 4. 4 dividido por 2 vai dar 2. Enquanto 2 dividido por 2 vai dar 1, tá? Então, eu sei que ficou tudo rabiscado aqui, mas eu vou fazer de novo para ficar mais fácil de entender. Eu consigo transformar uma fração na outra se eu fizer a mesma operação tanto em cima quanto embaixo. Então, de novo. Se eu tenho meio aqui, ó, e fizer vezes 2 em cima e vezes 2 embaixo, que número que vai dar aqui, ó? 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Eu fiz uma multiplicação tanto do de cima quanto do de baixo por 2, né? E aí deu 2 quartos. Se eu fizer o contrário, né, a operação, por exemplo, eu tenho 2 quartos, e aí eu vou dividir tanto de cima quanto o de baixo pelo mesmo número. Então, dividir o de cima por 2 e o de baixo por 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Tá? Então, se eu tiver, então, outra fração, né, no caso, 3 sextos, se eu dividir por 2, se eu dividir por 3 o de cima e o de baixo, é o mesmo número. Dividir 3 por 3 vai dar 1. 6 dividido por 3 vai dar 2. E aí, qual que é o mais normal? Tipo, fazer vezes 2 não é tão comum, tá? O mais comum é a gente dividir, né? Fazer essa simplificação. Que é pegar um número, uma fração que tem números muito grandes e transformar na menor fração possível, né? No caso, essa daqui, 1 sobre 2, que aí já não dá mais para a gente dividir por nada. Que ele já é o menor número possível que eu consigo fazer. Não dá para simplificar mais essa fração. Então, vou usar outros exemplos aí para mostrar para vocês. Vou pegar aqui, ó, por exemplo, 10 sobre 8, tá? Eu vou dividir os dois, começar dividindo por 2 aqui, ó. 2 em cima, 2 embaixo. 10 dividido por 2 dá 5. 8 dividido por 2 vai dar 4. Como eu dividi por 2 e por 2, né, tanto em cima quanto embaixo, eu vou ter o 5 quartos aqui. Beleza? Isso serve para qualquer fração que eu fizer. Aí eu tenho, por exemplo, vamos pegar um outro exemplo para ficar mais fácil de entender. Eu vou pegar aqui o 6 sobre 12, tá? Aqui eu posso fazer de duas formas, tá? Só para vocês entenderem o passo a passo. Eu vou pegar o 6 sobre 12 duas vezes aqui, ó, só para mostrar dois jeitos de fazer. Eu quero deixar ele do menor número possível. Como que eu começo essa conta aqui? Eu posso tentar ir direto e fazer a divisão pelo maior número que eu conseguir pensar. Ou se eu pensar num número muito grande, às vezes é difícil, eu posso começar pelos números pequenininhos. Tá? Então, por exemplo, eu vou começar pelo menor número possível. Vou dividir primeiro por 2. Então, vou pegar aqui, ó, 6 dozeavos. Vou dividir por 2 em cima e vou dividir por 2 embaixo. Primeiro, por que eu estou fazendo isso? Porque os dois números são par, né? Então, eu consigo dividir os dois por 2. Vai dar um número inteiro. Então, 6 dividido por 2 vai dar 3. E 12 dividido por 2 vai dar 6. Aí eu posso vir aqui e dividir de novo. Vou pegar o de cima. Agora sim, ó, eu consigo dividir por 3 e por 3. E aí, né, no caso, a gente já fez essa conta ali em cima. 3 dividido por 3 vai dar 1. 6 dividido por 3 vai dar 2. Beleza, essa é uma forma. Eu posso ir dividindo pelos menor número que eu conseguir até chegar lá nesse número grandão. Nesse número grandão, não, desculpa, no menor número possível. Só que eu vou dividir várias vezes. Ou então, eu já posso pensar no número grandão, tá? Por isso que eu confundi na hora de falar aí.
eu já posso pensar no maior número possível que eu posso dividir e já ir direto. Então, no caso, ó, se a gente olhar aqui para baixo, o 6 sobre 12. Que número que é que está tanto na tabuada do 6 quanto na do 12, o maior possível? Não é o próprio 6? Eu posso dividir aqui, ó, por 6 e dividir o de baixo também por 6. 6 dividido por 6 vai dar 1 e 12 dividido por 6 vai dar 2. Então, percebam que eu já fiz a conta direto, ó. Eu já fiz direto por 6 e já cheguei no meio. Eu só fiz uma vez a continha, enquanto aqui em cima, ó, eu tive que fazer duas contas, uma por 2 e uma por 3, tá? E, só para deixar, para mostrar uma coisa interessante aqui que acontece, percebam que 2 vezes 3 vai dar 6, tá? Eu não dividi por 6 embaixo, ó. E aqui eu dividi primeiro por 2 e depois por 3. Se eu multiplicar um pelo outro, vai dar 6, tá? É porque eu estou, na verdade, dividindo por 6, né? Eu estou dividindo por 2 e, na sequência, dividido por 3. É a mesma coisa que eu estivesse dividindo por 6, beleza? Uma coisa interessante aí que eu tenho para falar para vocês sobre isso é o seguinte. Essa simplificação de frações, o que eu vou pedir para vocês fazerem a partir de agora, né? Nessas próximas aulas que a gente fizer e nessas práticas que a gente for fazer. Só façam desse jeito que eu estou explicando. Confia que é como se faz, né? Então, como assim confia? Ó, se você dividir por o número de cima e o número de baixo, sempre pelo mesmo número, aí você vê qual que é o número que cabe ali, vai dar certo, beleza? Aí você vai perguntar, mas por que dá certo? Tem sempre alguém que pergunta, né? Tem sempre alguém que é curioso, isso é interessante, de perguntar, mas por que eu posso dividir o de cima e o de baixo pelo mesmo número e funciona e dá a mesma coisa? De onde vem essa regra? Vou explicar essa regra para você, mas vou fazer um vídeo só para isso, tá? Porque aí, para não ficar muito grande esse vídeo já tá grande o suficiente, se eu ficar falando de muita coisa no mesmo vídeo, vai ficar confuso. Então, e também já é um pouco mais avançado, é só para quem tem a curiosidade de entender como as coisas funcionam. Eu gosto de explicar como as coisas funcionam porque eu acho que isso facilita. Então, eu recomendo que todo mundo assista esse vídeo. No final da minha playlist aqui, um dos vídeos vai ser esse, que é explicando mais detalhadamente por que a simplificação dá certo, né? Por que isso existe. Mas não vou explicar isso por enquanto. Então, o que vocês precisam saber por enquanto se você dividir o de cima e o de baixo pelo mesmo número, vai dar certo o resultado. Beleza? Estamos combinados nisso aí? E aí depois eu explico para vocês, prometo para vocês que vai ter um vídeo só falando sobre isso. Beleza? E aí, só para a gente terminar, vou dar mais um exemplo, tá? Só para a gente praticar mais um exemplinho aqui com números maiores. Vou colocar aqui, ó, um número grandão, 24 sobre 48, tá? Então tem duas formas de fazer. Eu posso vir aqui e dividir pelos menores números que eu pensar. Então, como os dois números são pares, eu vou ir dividindo. Então, ó, vou dividir por 2 o de cima e o de baixo. 24 dividido por 2 dá 12. 48 dividido por 2 dá 24. Vou dividir por 2 de novo. 12 dividido por 2 dá 6. 24 dividido por 2 vai dar 12. E aí o resto a gente já sabe a continha aqui, né? Caí na mesma fração, fiz isso intencionalmente. Então, ó, 6 dividido por 2 vai dar 3. E 12 dividido por 2 vai dar 6. E aí, por fim, eu divido tudo por 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. E 6 dividido por 3 vai dar 2. Poderia vir aqui direto nessa fraçãozinha, 24 sobre 48. E pegar e dividir ela por quanto? Podia dividir direto por 24, ó. Por quê? 24 dividido por 24 dá 1. E 48 dividido por 24 vai dar 2. Beleza? Então é assim que a gente simplifica frações, tá bom? Uma coisa que é importante vocês saberem é que toda vez que a gente for simplificar frações, a gente vai chegar sempre numa fração que não dá mais para dividir. Então, sempre simplifica até você não ter mais como dividir ela. Quando o número de cima e de baixo não tem mais um múltiplo em comum aí para vocês conseguirem ir simplificando. Quando chegar nisso é porque acabou. Não pode parar no meio também. Tá? Não adianta nada eu pegar e parar na metade. Eu tenho que ir até o final, até não conseguir dividir mais. Beleza? Então é assim que funciona. Espero que vocês tenham entendido. Então vamos para o próximo vídeo agora, que é o de adição e subtração de frações. Beleza? Agora vocês já entenderam como simplifica. Agora vamos aprender a somar duas frações diferentes. Então até lá.